Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, irmãos em Cristo, shalom àqueles que também não conhecem a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É um privilégio ministrar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus nesta noite e dizer que eu e você podemos ser supridos por esta palavra. Eu e você podemos ter entendimento dessa palavra. Eu e você podemos ser cheios da presença de Deus através da palavra poderosa de Deus. Meu nome é Pastor Paulo, do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar com vocês, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, um texto bastante conhecido, da conversão de Saulo, outrora Saulo, que passa a tornar-se Paulo. E este Saulo, a qual era um perseguidor do povo cristão, olha o que a palavra de Deus diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns no caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Amados, aqui fala do toque, da conversão, da transformação de um homem que outrora era um doutor da lei, um homem religioso, um homem que cresceu aos pés de Gamaliel, como se fosse um grande cientista nos dias de hoje, como se fosse um grande doutor, um homem que estudou muito as teorias de algum estudo e explicou a nós, a homens, de uma forma muito precisa. Gamaliel explicou a Paulo. E Paulo tinha toda essa doutrina da lei, todo esse ensinamento e era enraizado nele. Ele era um cumpridor tremendo disso. Mas, certo dia, este perseguidor, este homem que infringia a vontade do reino de Deus, que acusava os discípulos de Jesus e aqueles que seguiam a Jesus, porque era contrário aos seus preceitos da lei, aos preceitos que foram enraizados nele antes de conhecer a Jesus. Ou seja, nós, amados, nós quando nascemos, crescemos ouvindo coisas. Alguns nascem ouvindo que Deus não existe. Alguns nascem ouvindo que Deus existe, mas que outras pessoas também têm o mesmo poder que Deus. Isso é uma inverdade. É uma mentira. Ninguém tem poder maior do que Deus e ninguém tem a supremacia, a soberania do Deus Altíssimo, nosso Senhor e Salvador. Somente a Ele é dado glória, poder, domínio sobre céus e terra. Ou seja, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Então não há nenhum outro, além dele, que possa transformar uma situação, tocar a vida de uma pessoa de forma tão tremenda como ele tocou a vida de Saulo, ao encontro ou ao caminho de Damasco, onde ele perseguiria ou perseguia o povo cristão, aonde queria encarcerá-los. Aconteceu que uma luz poderosa resplandeceu junto a ele e aos demais que estavam com ele. Não viram quem falava, mas ouviram que uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E de repente Saulo, caído por terra, pergunta: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem me persegues. Então, amados, quando esta resposta, quando esse poder da voz de Jesus, porque ele sabia que aquela palavra, ou proferir o shal em aramaico,
hebraico, somente Jesus poderia falar. E ele sabia, naquele exato momento, foi o momento da sua conversão, foi o momento do toque de Senhor na sua vida. Da mesma forma que eu e vocês, quando somos conduzidos por ventos de doutrina, por qualquer situação que nós vivíamos, coisas enraigadas em nós que não fazem parte do reino, costumes, alianças, vícios, amados, que nós temos até o dia de hoje, e às vezes nós não somos libertos porque não conhecemos a Jesus. A partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus, como Saulo teve, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, é impossível permanecer da mesma forma. Por quê, amados? Porque eu vejo pessoas dentro e fora da igreja falando que conhecem a Jesus e que estão cheios da presença de Deus e que seguem a Jesus há muito tempo. Seguir a Jesus, falar de Jesus é uma coisa. Seguir a Jesus e viver esse evangelho genuíno é completamente diferente. Eu posso fazer parte, ser membro de uma comunidade cristã, fazer parte de um hall de membros de uma igreja, mas eu posso não ser transformado, eu posso estar como um religioso, uma cadência de dias, uma cadência de horário que eu cumpro simplesmente por religiosidade, mas o evangelho que eu conheço, o evangelho de Jesus Cristo, que transformou a vida de Saulo, que transformou a minha vida e que transformou a sua vida, que pode transformar a sua vida, amados, não é um evangelho que não há transformação, que não há a genuína plenitude de glória, da glória de Deus exercida ou capacitada em nós, amados. Quando nós vemos isso, nós vemos crentes debilitados dentro da igreja, fracos, murmuradores, mas nós entendemos que essa transformação vem para capacitar-nos, para elevar-nos a outras dimensões, e dimensão que eu falo é uma dimensão espiritual do reino de Deus, algo muito maior do que eu e você proferimos e falamos, é algo de intimidade, é estar na presença dele. Quando Saulo ouviu essa voz, certamente ele foi tocado no seu interior, no íntimo. Não é externamente, amados. Nós temos muitos modelos no mundo secular ou dentro da igreja. Modelos que colocam uma vestimenta, uma roupa de grife e mostram para o mundo que são excelentes, que são bons, que são bonitos, que são afeiçoosos. Mas, amados, Deus não quer esta moda, Deus não quer o que está externo em você, Ele não quer uma cultura mundana, uma cultura terrena feita pela mão do homem, Ele quer exercer em você algo tremendo, Ele quer fazer em você algo poderoso do reino dEle, porque não é por fora, não é exterior, é interior, e quando Ele toca você internamente, os seus desejos, os seus vícios do passado, as suas coisas distorcidas do passado se tornam novas, coisas novas acontecem. E essa mudança de vida, mudança de caráter, mudança de mente, a metanoia, mudança de um coração renovado pela presença de Deus, amados, é suficiente e capaz quando eu e você decidimos ouvir a voz dEle. Quando eu e você decidimos a ser ministrados por Ele, tocados por esta glória. Se eu e você entendemos isso nessa noite, amados, eu estou falando para quem não conhece a Jesus e para quem conhece. Você que já conhece a Jesus e é um modelo só externamente, amados, comece a entender que Jesus não quer modelos externos, não quer vestimentas de glória. Ele quer que você seja um modelo de caráter, um modelo de integridade, um modelo tocado de tal forma pela palavra, que é uma testemunha viva aqui na terra, para que todos vejam quem é Jesus Cristo na sua vida. E se você não conhece, amados, a Jesus dê a oportunidade de Ele ministrar no teu coração, para que você seja transformado da mesma forma que Saulo, que se torna um dos maiores ministros da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, que fala que tudo o que ele teve, tudo o que ele tem, não chega aos pés de estar na presença de Jesus. Ou seja, todos os títulos, tudo o que Paulo sabia, ele considera como nada, como escória, por amor de Cristo. Um homem transformado começa a olhar para as coisas que ele era ou que ele tinha e fala, nada disso, Senhor, pode suprir a carência e a necessidade que eu tenho, porque é interna, é interior. Tudo que você tem, sejam carros, sejam cavalos, sejam herança, sejam casas, nada pode suprir o vazio interior
de estar ausente da palavra de Deus, ausente do reino de Deus. Só o reino de Deus, só a palavra de Deus, que é poderosa, pode suprir o seu vazio interior, porque ela não é externa. Ela é poderosa internamente. Faz algo tremendo dentro de nós, que flui de uma forma tão tremenda, que nós nos tornamos muito melhores e abdicamos, renunciamos àquilo que nós éramos no passado. Que eu e você recebamos essa palavra poderosa do reino de Deus e que você seja tocado, ministrado e transformado por esta palavra, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que o amor de Deus, que o shalom do Senhor seja estabelecido na tua vida, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.